Em nosso estudo de hoje, a lição 74 do livro Palavras da Vida Eterna tem como título Nossa Cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve, e para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, ungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inconstante e tomar a nossa cruz. Toma a tua cruz e segue-me. Palavras de Jesus que ecoam em nossas consciências. Emmanuel vem fazer uma análise aqui hoje para a gente. Nós vivemos em um mundo em que a gente se choca inicialmente com esses termos. Fala mundo de expiação e provas. Expiação. Quem deve? É aquele que está dizendo aqui. O que é expiação? Você pega o dicionário e vai ver lá. Expiação é sofrimento. Mas quando você vai estudar pela doutrina espírita mesmo, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec define, lá no Código Penal da Vida Futura, na primeira parte do livro, ele fala assim, a expiação são as consequências das faltas cometidas contra a lei de Deus. Quem comete essas faltas precisa ressarcir de alguma maneira. Então, ele fala assim, esse almeja, aquele deve. Aquele que deve é o que está expiando. E o que está almejando é prova. Então você vai encontrar esse termo, um mundo de expiações e provas. Coloca até nessa ordem para a gente. Os espíritos fazem questão de lá no capítulo 3 do Evangelho, colocam expiações e provas e explicam que nas próximas etapas evolutivas, os mundos não serão mais de expiação, mas serão de provas até que a gente chegue à perfeição. Até que a gente vá até o último degrau. Então ele coloca para a gente aqui, ó, quem está almejando está buscando prova. Então ele coloca aqui, a dor é um processo, a perfeição é o fim. Ninguém se queixa, vamos parar de ficar se queixando inutilmente com os processos que a vida apresenta para a gente, porque ele fala, ó, cada um tem a sua cruz, e o Chico Xavier ele deixou uma frase para a gente maravilhosa, ele dizia para a gente assim, ó, pode ter certeza absoluta de que estamos no melhor corpo que a gente poderia ter no momento para o nosso processo evolutivo, estamos na melhor família, estamos no melhor ambiente social, tudo muito programado, meticulosamente programado para o nosso progresso. Então tudo que está acontecendo nesse momento está conspirando para que a gente possa estar aproveitando a oportunidade e desenvolvendo as nossas virtudes. E ele fala aqui, ó, esse almeja, aquele deve, para realizar ou ressarcir, para realizar prova ou ressarcir expiação, a vida pede preço. Precisa ter esforço, precisa ter resignação, esforço para prova, resignação para expiação. Ele bota aqui, ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Ainda não conseguiu descobrir para que nasceu, quais são as missões mais
eminentes, aquela que estão mais emergentes para a gente. E isso é fácil a gente fazer, gente, é fácil. Interroga a consciência, que a consciência vai mostrar certinho quais estão sendo as nossas responsabilidades hoje como filhos, como pais, como esposo, como esposa, né? Ou como amigo de trabalho. Qual é a nossa missão hoje? O que a gente precisa desenvolver? Aí ele vem aqui para a gente, ele continua. Entretanto, acordando para a necessidade de paz consigo mesmo, se descobrir qual é a cruz que te cabe, significa paz. Mesmo que a gente tenha uma resistência inicial, não aceite, ou seja lá qual for o nosso comportamento, a gente já descobre qual é a cruz. Né? E acordando para a necessidade da paz, aí a gente descobre essa cruz que vai caber o próprio burilamento. A gente fala muito de burilamento, e hoje quase não se vê mais uma obra sendo burilada. O buril, ele é uma espécie de prego, né, mais grosso, que a pessoa vai martelando para desenvolver aquelas obras de arte, vai fazendo principalmente na pedra. E o Emmanuel, muitas das vezes, ele até, a exemplo até dos nossos irmãos aí da maçonaria, ele faz essa comparação, ele faz, você imagina que pegar aquela pedra bruta, enquanto o buril está ali atacando, ferindo, está vendo aquela martelada, está quebrando, dói na gente, tem dor. Mas quando termina, olha a admiração que fica pela obra de arte que foi desenhada ali, que foi, né, projetada. É a mesma coisa com o ser humano. Enquanto está tendo a burilada, a gente está sentindo, está tirando a gente da zona de conforto, mas a gente está tendo transformação. E depois ele bota para a gente o seguinte, ó, ele faz uma comparação, fala, gente, na Terra, todos os espíritos que estão aqui no plano físico, ou no plano que a gente chama do espírito, estão fora desse plano físico, estão nos mesmos impositivos de progresso e de resgate. Progresso, prova, resgate, expiação. Olha quantas palavras e sinônimas para a gente, né? Quer entender? Prova. Ele fala assim, o que almeja, o que quer realizar, e agora ele usa aqui o progresso. Quer falar de expiação, ele fala deve, ressarcir, resgate. Legal isso, né? E ele vem explicar para a gente que, ó, no mundo carnal, o que é a cruz? Dificuldade orgânica, nosso corpo físico, o degrau social, a classe social a que a gente pertence, essas dificuldades financeiras que a gente tem por aqui, ou o parente infeliz. Isso é uma cruz para todo mundo. É dificuldade para todo mundo. Saúde do corpo físico, a sua posição social e a família, o parente infeliz, é a nossa maior cruz. Mas ele fala para mim o tempo todo, nunca falou Jesus, abandona a tua cruz e segue. Toma a tua cruz e segue. Mas ele chama atenção para a gente, ó, e no plano espiritual, o que seria essa cruz? Você tem a vergonha do defeito íntimo não vencido, porque as suas faltas e também as suas virtudes, elas vão estar escancaradas para todo mundo. Não adianta querer esconder aqui. A gente corta o cabelo, às vezes, de maneira que não gosta, bota um boné para esconder. Tem uma cicatriz no corpo, quer botar aquela roupa para esconder a cicatriz. As cicatrizes, as marcas morais, no espírito, ninguém consegue escondê-la, fica exposta para todo mundo. Então, vergonha do defeito íntimo não vencido, expiação da culpa é uma grande cruz. A gente vai ter regiões aí, essa região umbralina que a gente tem, fora as regiões de trevas, de abismo, que estão abaixo da terra também, são 3 regiões que os espíritos falam sobre a vida e como a vida acontece nesse lugar. E o débito não pago, essas são as cruzes. Expiação da culpa e o débito não pago. Ele faz um convite, tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Mas para isso não esqueçamos que será preciso vencer esse egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Quem sabe o que é quisto? Né? Enquistante. O egoísmo faz isso com a gente. Precisa de tratamento. A gente, quando tem um quisto, muitas das vezes a gente submete até a cirurgia. Mas aqui ele vem dizendo, o egoísmo enquistante do espírito é
a lição do Cristo: toma a tua cruz e segue-me. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.